Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Gente, eu quero pedir, por favor, tá? Dá o like, compartilha, né? Faz um comentário aí embaixo, né? Porque o assunto que eu trago hoje é bem interessante, né? É um pouco da trajetória da minha vida com meu filho. Porque, gente, ó, às vezes as pessoas veem eu postando, igual ontem eu fiz uma postagem, né? Dele escolhendo o bolo do meu aniversário. Aí, às vezes alguém pode achar assim, que é bobeira, né? Que é falta do que fazer, né? Não que alguém tenha dito isso pra mim, tá, gente? Eu que tô falando. Mas eu gostaria de trazer, eu vou trazer agora aqui um pouco da minha trajetória com ele, né? O Pedro, ele nasceu com 4,360 kg. Ele nasceu sem oxigênio, porque passou da hora de tirar ele, né? E ficou um pouco lá no oxigênio, não sei exatamente quanto tempo que ele ficou, porque como foi cesariano, então eu apaguei, então eu não consigo determinar, não consigo falar exatamente quanto tempo, quantas horas. Mas não foi dias, não, foi só poucas horas, né? E ele começou a falar com 7 meses, né? O Pedro com 7 meses ele falava mamãe, papai, e foi, na medida que ele começou a falar, ele foi falando mais coisas, né? Só que no dia que o Pedro fez 1 ano e 1 mês, ele parou de falar. Simplesmente dormiu, quando acordou já não falava mais, né? E foi um período assim, bem difícil, porque ele chorava muito. Qualquer coisa que ele era contrariado, que falasse não com ele chorava, ele, né, tinha reações assim, né, bem difíceis. Se eu falasse com ele assim, vão na igreja, a gente ia na igreja. Às vezes, se eu tivesse que passar numa padaria, numa farmácia, alguma coisa assim, ele chorava muito, ele caía no chão, né, fazia aquelas crises. E teve uma época, gente, tão difícil, que era quando eu ia buscar ele na escola, né? Depois que ele parou de falar, né? Pensa, todos os pais na porta da escola, né? Quando as crianças vinham, na hora que a criança via o pai e a mãe, né? Tinha aquela reação de encontro, de felicidade. Eu não tinha isso, gente. O Pedro, ele vinha, a professora trazia ele, né? A moça lá trazia ele. Do jeito que ele vinha, na minha frente, assim, se eu não fosse ao encontro dele, qualquer pessoa que pegasse na mão, ele ia. Era uma coisa assim tão, sabe, que eu não consigo ter um. Foi bem difícil, tá? Ver todas as crianças reconhecendo o pai, a mãe, a família, e ele não. Ele não reconhecia, não sei explicar direito, ele não vinha ao meu encontro, ele não assim, não sorria para mim, não expressava nenhum sentimento, né? E aquilo assim, eu me sentia muito mal, tá? Muito mal mesmo. Eu falei assim, meu Deus, será que o problema sou eu? Né? Porque a gente não sabia ainda que ele era autista, né? Aí veio o diagnóstico. Aí com o diagnóstico a gente passou, né, por muitas assim, dificuldades na aceitação da escola. Porque na época ele estudava em escola particular. Então assim, foi bem difícil também, né? Até que finalmente nós conseguimos, né, tirar ele da escola. Porque ele mesmo começou a mostrar o que estava acontecendo, né? Mesmo ele sem falar nada, mesmo assim ele começou a mostrar o que estava acontecendo. Aí eu passei ele para a escola pública, e quando eu passei ele para a escola pública, o menino deu um up, assim, sabe? Né? E saiu muito feliz. E com 5 anos, ele voltou a falar 2, 3 palavrinhas, né? Aí foi outra dificuldade que eu tive, porque ele começou a falar pouco, né? Palavrinhas soltas, assim, bem pouquinho mesmo, né? E eu levei para a doutora da PAI, porque na época ele fazia fono com a Aline na PAI. Aí a fono pegou ele, levou ele lá para dentro. Quando ela voltou, ela falou assim: mãe, não fica assustada, tá? Mas o Pedro, ele não fala só essas 5 palavrinhas que você trouxe, não. O Pedro fala muito mais coisas, só que o Pedro fala inglês. Gente, pensa, como que eu vou lidar com essa situação? Porque eu escutei bastante, eu escuto até hoje. Quem tá de fora, é fácil falar assim, nossa, mas ele fala inglês, que maravilha, não sei o que, não tira não sei o que. Tá, mas como que eu vou tipo assim, incentivar ele a continuar com o inglês? Gente, a gente mora no Brasil. Aqui no Brasil ninguém, praticamente, né, ninguém fala inglês. Como que esse menino vai conviver com a sociedade, com as pessoas, com a escola, tudo, falando só inglês? Aí tive, gente, uma rotina bem difícil de tirar o inglês dele. Porque tudo que ele assistia, ele só queria ver em inglês, só queria assistir desenho em inglês, tudo em inglês. O interessante é que ele assistia, interagia, ria, se acabava de rir, tudo,
né? E eu comecei a tirar. A fixação dele pelo inglês era tanto que eu botava lá no computador, backyardigans, né? Em português. Eu ia na cozinha, quando eu botava, ele já tinha mudado para o inglês. E foi assim, né? E tentei tirar, aí ele parou de falar de novo, né? Aí ficou bem na dele, bem quietinho, bem na dele mesmo, só que ele já não chorava tanto mais. Mas ele ficava bem na dele, tudo. Aí depois começou a falar de novo, só que tipo assim, hoje, por exemplo, ele tá com 12 anos. Ele não é que ele não fala, ele fala, mas ele fala assim, ecolalia. Ele repete o que eu falo, dificilmente ele consegue ter uma para ele responder o que eu pergunto, eu tenho que perguntar várias vezes e outra. Eu tenho que perguntar da mesma forma. É uma forma só que ele entende. Se eu mudar o artigo, ele já não entende. Né? Então, assim, quando ontem ele chegou para mim, né? Ontem foi meu aniversário, como eu já gravei, já falei, né? E ontem eu fiz ontem foi meu aniversário e eu não ia fazer nada, não tava com pretensão de fazer nada, não queria fazer nada, né? Mesmo porque eu já tinha ganhado um presente que meu esposo tinha me dado, né? Então, assim, não queria gastar mais com nada, fazer mais nada disso. Mas aí quando foi 5 horas, eu tava aqui, deitada aqui, assistindo bobeira aqui na televisão. Ele chegou pra mim, quando ele chegou pra mim, gente, e falou aniversário de mamãe, o bolo, começou a enumerar o bolo, salgadinho, o refrigerante, o guaraná, eu não aguentei. Falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. Gente, eu levantei, peguei ele assim, rapidinho, porque já era 5 horas da tarde, e rei do bolo fecha 6. Aí peguei o carro, fui lá com ele, né, no rei do bolo. Né? E tipo assim, tinha um bolinho bem pequenininho, né? Que eu falei assim, vou comprar um bolinho bem pequenininho, acho que aquele bolo não tava nem um quilo, tão pequenininho que ele era. Vou comprar esse bolinho aqui, porque é só eu, ele e meu esposo, então não precisava de um bolo grande. Ele não deixou eu comprar aquele bolo, eu achei lindo, gente, ele escolheu o meu bolo. Ele foi lá, falou assim, não, esse daqui é o bolo de mamãe, que era um bolo branco com florzinha vermelha, sabe? Eu falei assim, gente, que coisa linda, sabe, gente, ó. E eu costumo dizer o seguinte, que esse sentimento, essa emoção, assim, de coisinhas pequenas para algumas pessoas, tem uma grandeza tão maravilhosa para nós, enquanto mães de autista, porque sonhar com um sorriso de um filho autista, sonhar com um olhar, sonhar em ver o meu filho falar mamãe, eu sonhei por anos. Anos eu sonhei o meu filho falar mamãe. Sabe, tipo assim, ver hoje ele escolheu o meu bolo de aniversário, gente. Se vocês não conseguem, eu não consigo expressar a felicidade, sabe? A alegria de ver a evolução dele, mesmo falando bem pouco, mas ele vê que ele tá tendo atitude, né, de escolher, de decisão, sabe? Isso é muito importante pra gente que tem um filho autista. Por autista, isso é, assim, muito difícil. Só entende isso quem tem um filho autista. Só sabe isso quem tem, porque lógico que existe vários graus de autismo, né? Graus, né? Não se fala mais graus hoje, mas tudo bem. Então, se nenhum autista é igual ao outro, igual, por exemplo, eu conheço autista com 3 aninhos que fala tudo. Fala tudo. Eu não tive isso, né? Eu conheço, né? Então, tipo assim, são graus diferentes, são assim, autistas diferentes, pessoas diferentes, mas no meu caso, que o Pedro não fala quase nada, não consegue, tipo assim, expressar quase nada, eu vou buscar ele na escola. Só para vocês verem, tá? Porque eu tô tão feliz. Eu vou buscar ele na escola e falo, filho, você comeu? Eu sei que ele não come a comida da escola. Ele vira para mim e fala, você comeu? Ou seja, ele repete o que eu falei para ele. Ele não sabe, fala assim, não, mãe, eu não comi, eu não bebi, ele não sabe. Então, sabe, assim, ontem foi muito especial, gente, foi muito especial. Por isso que eu não podia deixar de gravar esse vídeo, sabe? Deixar de expor, compartilhar com vocês essa felicidade, essa alegria, tá? Eu sei também que tem outras mães que passam, e já passou, e passa pelo mesmo que eu passei, pela essa mesma dificuldade, que tem ainda esse sonho, né, de ver o filho olhar, de ver o filho falar, de ver o filho sorrir, né? E, gente, compartilha, por favor, compartilha esse vídeo, dá o like, tá? Porque eu quero alcançar mais famílias, eu quero alcançar outras mães, né? Porque às vezes a gente, quando tá passando por esse momento, a gente pensa que é só a gente no mundo,
a gente pensa que é alguma coisa que eu fiz errada. Tipo assim, o que eu tô fazendo de errado? O que eu fiz de errado, né, na minha gravidez? O que eu fiz, né? A gente pensa isso às vezes. Né? E por quê? Porque não tem, às vezes, um apoio, não tem uma âncora, assim, sabe? Uma bússola, sei lá, alguém para direcionar, para ajudar, porque é muito difícil. Tem muita coisa para as crianças. Agora, para nós, enquanto mães, enquanto família, eu acho que falta muito ainda. Muito mesmo, tá? Um olhar diferenciado, um olhar por sentimento, um olhar que uma mãe não é igual a outra, um sentimento de uma mãe não é igual ao da outra, o sonho de uma mãe não é o mesmo da outra, né? E é isso, gente. Eu agradeço grandemente, tá? Essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? De estar compartilhando um pouquinho do meu sonho, um pouquinho da minha felicidade, tá? E é isso. Muito obrigada.